o Não Existe Almoço Grátis, então ele fala um pouquinho do movimento do Sem Terra, de como se organizaram, de como as pessoas pensavam na questão de ter o alimento para todos, só que se eles tinham alimento, não tinham gás para fazer a comida. Daí eles precisavam se organizar. Como é que a gente vai garantir a comida? Então as mulheres ali que fizeram, deram essa entrevista, elas falaram como elas se organizaram nas cozinhas comunitárias, né? E pelo outro lado, já um filme muito mais produzido, né? O Solo Comum, com muito mais recursos, né? Aparentemente muito mais recursos para a produção. Ele traz também essa questão da degradação do solo, da questão da alimentação, como ela é oferecida, né? Que é uma alimentação que não é saudável, e de como existem movimentos também, o regenerativo, né? Como é que esse solo pode regenerar, ele pode trazer de volta algo bom. Então, assim, é um movimento tanto em um filme como no outro, em aspectos diferentes, em lugares diferentes, eles trazem esse movimento de o que nós podemos fazer, apesar de tudo isso que está acontecendo, apesar de toda a questão ambiental e social forte que está aí, mesmo não tendo terra, né? Mas é possível se organizar e trazer daí alguma forma de sobrevivência dentro de tudo isso. Então é isso. Perfeito, Aretusa. Obrigada. Eduardo, por favor. Ué, cadê o Eduardo? Eduardo? Não, tava mudo. Ah, É, tá. eu assisti também o Tem Almoço Grátis. Acho que o filme, apesar dele estar falando trazer a história das três mulheres, né? Três mulheres negras que estão ali, e está contando muito o processo de instalação das cozinhas comunitárias que vão ser colocadas pelo MTST. Mas eu gostei porque eu acho que ele me tocou por muitos motivos, assim. Ele me toca primeiro pela ideia de que uma das narradoras é muito clara, assim, ao falar do desenvolvimento né, de como é que ela vai adquirindo consciência de classe nesse processo da luta pela moradia, né? Como é que ela é uma pessoa que não tinha nenhuma noção do que ela estava, de como ela se colocava no mundo, e que a partir do momento que ela toma contato com o movimento, isso vai tendo uma crescente, ela vai tomando consciência de que ela é uma mulher negra, que ela está numa sociedade estruturalmente racista e etc. E você vai colocando, mas eu acho que o senso de solidariedade que é colocado ali, né, dessa questão de você cozinhar para o outro, de você servir o outro, esse senso de hospitalidade, de comunidade, que rompe um pouco com essa lógica, né, é, que a gente tem no mundo contemporâneo, onde as pessoas não têm acesso ao alimento, e aí aquelas pessoas estão preocupadas com que aqueles que vão chegar tenham acesso a isso. Mas mais do que isso também, eu acho que isso me toca por ter minha mãe é uma pessoa idosa com 70 anos que adquiriu a moradia dela faz 5 através de um movimento popular, né? Ou seja, e diante de uma série de condições precárias, né? Então eu acho que me toca porque eu vou reconhecendo muito nas falas dessas mulheres como que essa questão do trabalho que elas desenvolveram, o tipo de trabalho, né? Uma delas faz um relato de que ela estava trabalhando numa casa de família, né? Como é normal, né? O normal, né? Como é anormal, mas que é posto nessa sociedade, que ela fala que ela estava dando comida para a filha da patroa e a filha da patroa não quis comer e ela fala assim, ah, come aí. E aí ela tem um momento de revolta, que ela fala, nossa, mas ela tá me dando o resto da filha dela para comer, não é? E aí isso me traz muitas coisas, porque assim, né, é um relato que eu falo assim, imagina uma pessoa que trabalhou a vida inteira é, servindo a casa dos outros, que essa é a condição que é colocada principalmente para as mulheres pretas, né? E eu pego muito exemplo da minha mãe, e aí que trabalhou 30 anos a fio, e aí ficou doente, ficou diabética, perdeu a vida e a única perdeu a visão, né? Minha mãe perdeu a visão por causa da diabetes, tem uma dificuldade, ela não consegue enxergar, não enxerga mais basicamente mais nada. E aí a única forma que ela tem de ter algum recurso no final da vida é uma aposentadoria por invalidez, né? E ela fala assim, ah, eu só não consegui me aposentar por invalidez. Por quê? Porque ao longo de 30 anos ela trabalhou sem ter registro em carteira,
né? Com todas aquelas condições precárias, criou os filhos com toda aquela dificuldade também, uma mãe solo a maioria do tempo da vida. E aí você vê como é que a sociedade, né, o modo de produção capitalista, como é que ele se põe, e mais do que isso, né, você coloca como que a sociedade brasileira se põe e trata os seus, né, e assim, você tem uma parcela média da sociedade que vê isso com naturalidade, né, essa superexploração e vê mais do que isso, a luta dessas pessoas para conseguir o mínimo de dignidade ao longo dessa vida com uma coisa que é loucura, né? Que, pô, mas essas pessoas estão reivindicando direito. Eu me lembro até hoje, quando saiu a lei que aprovava que as empregadas domésticas deveriam ser registradas, que aquela senhora Danusa Leão escreveu um artigo, não me lembro agora em qual jornal que foi, né? Dizendo o quanto isso era uma afronta e que as mulheres iriam perder os empregos, ou seja, né? Essa elite, essa oligarquia ela mantém essa lógica escravista se reproduzindo isso o tempo inteiro, né? E quando você tenta romper com isso, você é tido como subversivo, né? Porque você lutar por direitos básicos, que eu não vou dizer nem que essas conquistas, inclusive, são conquistas do ponto de vista liberal, você está usurpando, né, o privilégio desse grupo social. E essas mulheres mostram bem isso, assim, né? As suas diferenças de crenças, as suas perspectivas, e o que une ela é uma coisa muito básica, que é o direito à moradia, o direito a ter um lugar para ter uma vida minimamente digna. Eu acho que é isso que eu tá. E fora que ele está dentro de um contexto político, né? O filme está dentro ali de um contexto, elas estão se organizando para receber as pessoas no dia que o Lula vai tomar posse para o seu terceiro mandato. Então você tem também todos aqueles relatos que estão permeando aí. Eu acho que é isso, assim, o filme ele traz é um documentário curto que foca especificamente na questão das cozinhas, da solidariedade, mas é isso, assim, é a solidariedade que nos move, é ela que vai fazer a gente romper de alguma forma com esse sistema. Acho que era essa minha pequena reflexão. Eduardo, eu gostaria só de colocar um ponto a mais na tua reflexão. O ato de cozinhar é um ato que você oferece mais do que uma comida. Você coloca o teu sentimento ali. Você coloca a tua sabedoria de uma forma ou outra relacionado àquele prato que você preparou. Então, é mais do que um cuidado, é uma transmissão de um sentimento que tem nessas cozinhas. Em várias outras, claro, mas em especial nessas. Só para te colocar mais esse pontinho na tua reflexão, tá? Cleider, por favor. Eu assisti só o Cuidado, em Tempos Impiedosos, e eu não podia me abster de falar porque foi um filme que está reverberando até agora em mim. Como a Mayara falou, ele é muito emocionante, é um documentário musical. Eu sou de cinema, já fiz coisas, docs, enfim. E me fez partir da reflexão o seguinte: como é que a gente trata nossos anciãos? A gente fala muito, principalmente na academia aqui, de maneira geral, abstrata, da sociedade e tudo. Como é que cada um de nós aqui trata seus anciãos, da sua família, anciãs, né? E, e o desprezo pelas pessoas mais sábias da sociedade, né, ele é um resquício ocidental. Se na Finlândia estava acontecendo aquilo, né, que a Maera contou o filme muito bem, não dá nem para imaginar o que acontece aqui. Isso me perturbou também, porque eu tive de cuidar do meu pai quando ele sofreu derrame aos 16, ele morreu, eu tinha 19, por muito tempo eu tive de dar banho, fazer tudo. E isso depois me pegou porque eu fiz um filme em Portugal que chama Légua. Eu sou preparador de elenco e fui trabalhar com uma senhora que foi descoberta, estava lá no norte de Portugal, deprimida, fazendo teatro para sêniores idosos. E ela foi escolhida para fazer o filme e ganhou, foi para Cannes, acabou de ganhar um prêmio agora, mudou a vida, foi para o Festival de Cannes com a galera nova, curtiu. E ela influenciou toda a comunidade dela, de senhorias que iam rezar lá numa igreja de 400 anos. E aí me fez pensar o que que a gente faz. Hoje eu até conversei aqui em casa, porque a gente ia em asilos lá eu sou mineiro, lá em Uberaba, para ler contos com o grupo de teatro que eu tinha, ler livros clássicos, e o dia mais feliz era quando apareciam as crianças. E esse filme é um filme que todo mundo tem que assistir. É isso que eu gostaria de falar aqui. É,
puderem, assistam esse filme, porque você vai repensar como são as suas relações com os mais velhos. Para o povo indígena, com quem eu convivo e convivi muito tempo, as pessoas que têm mais valor são os anciãos e as crianças. As crianças pela pureza do espírito, de como vê o mundo, e os anciãos pela dureza de ter visto o mundo por muito tempo, né? E a nossa sociedade faz o contrário, os despreza. E a gente parte, e é essa reflexão, assim, eu me reaproximei da minha mãe há pouco tempo, era mais próximo da minha avó, mas eu queria fazer, o que que a gente pode fazer aqui no grupo de prático? E fiquei pensando de propor aqui no grupo da gente ir para um asilo, cuidar. Se vocês assistirem esse filme, é pensar na nossa própria vida e no sentido de ser coletivo, na vida de todos que vão ficar mais velhos e estão mais velhos hoje. É um filme profundamente, eu diria até perturbador quando a gente se coloca. Como que você que está aqui me ouvindo agora, desculpa falar muito, se vê na velhice? Quando é que a gente faz esse exercício? Você já abraçou a pessoa que você vai ser? Isso é um exercício que os chavantes fazem muito nos sonhos, se abraçar quando velho. Então você vai sonhar com você velho para entender como é que você vai ser para cuidar dos velhos melhor. E aí eu deixo essa reflexão aqui. Eu queria falar mais coisas porque o filme é muito incrível e é um formato de documentário para quem curte incrível, porque é um musical, como a Mayara falou, com letras que, assim, se você for trabalhar Marx, dialética, tudo, as letras que as enfermeiras, e uma coisa que me chamou a atenção, não tem enfermeiros homens que se dispõem a fazer o que essas mulheres fazem. Nenhum. A gente que é homem desculpa o termo, é uma merda, porque não tem esse instinto maternal de cuidado, e a sociedade está como está adoecida, porque a energia masculina embruteceu todo mundo, né, e sobrecarregou as mulheres. Então, eu acho que esse é um filme que a gente tem que assistir. Era só isso, desculpa. Estou até um pouco emocionado, porque é muito complicado o que está acontecendo. Cara, fantástico, Cleider. Lindo o teu depoimento, principalmente trazendo essa reflexão de energia masculina e energia feminina. Aí a gente remonta algumas coisas que a gente comentou de ancestralidade hoje e tudo mais. Fantástico. Sim, ó. Forte abraço. Lindo mesmo de ouvir, querido. Obrigada. Muito obrigada por compartilhar até a tua experiência de vida conosco. Tá bom? Rai, por favor. É, vocês, eu assisti o filme Não Tem Almoço Grátis, mas eu queria falar uma coisa interessante que estão falando de cuidados e acho que tem uns 2 meses a minha mãe falou para mim, falou assim, aquele pessoal que gosta de gente voltaram para trabalhar. Aí eu, que gente, mãe, ela usa um médico do Lula. Aí voltou mais médico. E ela falou assim, ela falou, olha, eles voltaram, aí veio uma equipe da saúde da família, e a primeira coisa que a equipe fez, aí é uma médica, um enfermeiro e uma auxiliar de enfermagem, e o pessoal da prefeitura, eles foram de casa em casa para falar, se apresentar e conhecer quem seriam as pessoas que eles iam cuidar. Nossa, eu achei isso assim tão bonito, né, da pessoa chegar e assim de casa em casa, sentar, conversar e ir embora. E aqui na cidade grande a gente não tem muito isso, né? E bom, era isso. Aí o filme que eu assisti foi o filme da cozinha. Eu adoro cozinha. Eu vi aquilo ali, né? A fala do homem é muito forte, né, daquele senhor que está ali, que eles estão construindo as casas, né? E a força, aí tem aquele corte e vai para a mulher, aí você vê ali a força da mulher, porque ela tá inteira ali, ela tá dando o ombro, ela tá fazendo o alimento, e ela também está participando da luta política, da construção das casas. Tem até uma senhora
ela chegou a desmaiar, né? Que é o adoecimento de quem está no movimento social, porque você, além de você estar ali, você está sendo criminalizado e marginalizado e uma série de coisas. Mas é uma coisa assim, que me chamou muita atenção nesse filme, foi que, no fundo, eu não sei se foi coincidência, mas tem a notícia da morte do Pelé. Aí tem esse contraste, né? Porque estão dando assim, notícias do Pelé, o Pelé está sendo glorificado ali, não tem só Deus maior que o Pelé naquele momento. E embaixo as pessoas da mesma etnia do Pelé, né, os negros, estão naquela situação que eles estão lutando por moradia e a força, né, a força do movimento social e é nós por nós. É você se juntar e ir na cozinha. E eu acho assim que a cozinha, eu não concebo na minha vida uma residência que as pessoas não se juntem na cozinha. Na cozinha para você conversar, para você ir cozinhando, qualquer coisa você resolve ali. Se não resolver na conversa, vai resolver na facada, mas resolve. Uma hora resolve. E também me lembrou muito de quando meu pai era envolvido no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, lá no interior do Maranhão, quando tinha eleição. Nossa, era aquele monte de gente lá em casa. E a gente ficava assim semanas fazendo comida, né? E é uma coisa assim que não para e as pessoas não se cansam, né? As mulheres não se cansam de fazer, de trabalhar nisso. E as dificuldades que eles têm, né? Que eles vão encontrando para poder conseguir fazer aquele alimento, alimentar aquelas pessoas. Até tem uma hora que ele faz uma referência assim, de que as pessoas chegam lá e pergunta quanto custa, né? Essa coisa mercadológica que a gente tem em relação ao alimento, né? Que o alimento tem que custar, né? Você tem. Eu acho que não, eu acho que o alimento ele deveria ser distribuído, né? Você está com fome, você alimenta o outro. E o contraste disso assim que veio na minha cabeça muito rápido foi eu cresci com freiras italianas e eu tinha muita dificuldade com a comida. A minha dificuldade maior era que eu não via comida, eu não sabia o que acontecia, eu não via animal, eu só via as coisas lá, eu não sabia o que era aquilo, eu tinha que ver. Então eu me recusava a comer. Para resolver isso, me jogaram na cozinha, para cozinhar, né? E os italianos, nossa, era uma festa, né? O pessoal cozinhando ali, não importava a dificuldade, não sei o quê. E a coisa assim que eu nunca vou me esquecer foram as histórias da guerra que eles contavam, né? Tinha a tal da comida de guerra. Aí eu fico vendo assim, mas quando a gente ia fazer alguma coisa relacionada à religião, nunca tivemos dificuldade para ter ingrediente para ter local, né? Sempre tinha a doação. As pessoas doavam de boa vontade porque achavam que estava ajudando a igreja. Obrigada, gente. Quem mais quer fazer alguma colocação, por favor? Nada mais? Eu posso dar uma contribuição rapidinha, Por favor, porque Gabriel. eu Por favor. assisti o dos enfermeiros da Finlândia, mas esse do MTST, que eu também assisti, puxa vida, honestamente, para mim foi o melhor que eu vi até agora. É, e acredito que, além da ideia dele, da forma que ele apresenta, a, a, as ideias que ele se propõe a apresentar, eu gosto dessa ideia de uma pessoa falando e com imagens do que ela vive, é algo que me agrada muito, mas acho que o que me toca mais é por ser um movimento dos sem-tetos, num local ali mais urbano, ali na região de Brasília, e o momento, porque uma experiência pessoal é a de que eu estive naquela posse ali. E era um clima e era um astral, um alto astral, alguma coisa assim. Acho que era todo mundo no mesmo sentimento, numa mesma vibe de emoções.
que era um negócio meio libertador, e ao mesmo tempo era um êxtase. Então, não sei, eu vi aquelas pessoas cozinhando, e empolgadas e animadas e correndo atrás das coisas e com maior satisfação. E eu me identificava tanto, porque eu não cozinhei em Brasília, eu fui, fiquei num quarto lá. Mas acho que o sentimento, aquele sentimento comum, me remeteu, me levou de volta para aquela experiência que eu tive. E acho que se isso aconteceu, eu acredito que o documentário atingiu uma das finalidades do documentário, que era me emocionar. E eu, tanto quanto naquele domingo, acho que era domingo ou sábado à tarde, no final do filme, eu estava chorando de novo. Era essa a minha contribuição. Incríveis, incríveis depoimentos bom, vocês sabem que estamos registrando, né? Estamos deixando esse registro no YouTube. Isso vai ser muito importante para os organizadores, tanto na USP quanto Ecofalante, né? Quer dizer, acho uma experiência interessante essa, vocês se emocionarem, né, com esses relatos, trazerem relatos também pessoais. Minha provocação, minha pergunta é: como vocês, nos projetos que vocês estão já agora trabalhando, em grupos e tudo mais, vão lidar com a questão da emoção? Quer dizer, qual é, tecnicamente falando, do ponto de vista da produção realmente do audiovisual, qual é o recurso que vocês acham que é importante para provocar essa emoção? É interessante que tá batendo, né? Tá pegando. Tecnicamente, o que vocês acham que é importante Obrigada, numa Gilson. produção para fazer esse efeito de empatia, para provocar esse efeito de empatia? Alguém tem uma ideia, por exemplo, dessa experiência? O Gabriel está falando, eu fiquei emocionado, mas depois até, ainda perseverava essa emoção. O que é importante aí? É o jeito como as pessoas falam? É uma música? É o contraste entre imagens? É o depoimento em si? É a maneira como a câmera é operada? É o movimento da própria imagem? É o movimento da câmera ou é o movimento do personagem que está sendo retratado, que está dando um depoimento? Vocês pensaram nisso? Sim, quer dizer, um pouco é importante também essa reflexão, quer dizer, não só sobre o conteúdo, o tema, mas a técnica, né? Quer dizer, o que eu faço para provocar uma emoção, em última análise, para, de certa forma, engajar, né? Comover, comover, né? Quer dizer, fazer com que o espectador se movimente junto com o movimento das imagens que você está propondo, né? A comoção, comover, é um comovimento, né? Vocês pensam nisso? Como é que essa questão, esse desafio está aparecendo para vocês? O Kleber tem experiência aí com cinema, né? Tem técnica para fazer isso, né? Tem uma cinema, Mas, televisão, jornalismo, a posição da câmera, é um som, mas, é o professor, tipo de personagem. já que o senhor falou, eu acho que tem muita técnica para tudo, assim. Eu trabalho com atores, tem técnica para chorar que se você apertar o nariz aqui vai lacrimejar, enfim. Mas num doc, eu acho que a maior técnica, e foi o que me pegou, não sei como é que foi para o Gabriel, é a força da imagem. Se você coloca uma musiquinha, câmera lenta, vai fazer com que o cérebro vá para aquele lugar que a gente quer. Mas o cérebro não vai para esse lugar. Eu diria, além do emocional, eu acho que o lugar mais incrível é o sensorial. Eu me emocionei quando eu vi uma cena, não sei se a Mayara se lembra, do bebezinho indo falar, pegando na mão de uma senhora que achou que era uma avó. Então a cena ficou ali, só a mãozinha do bebê com a senhora, e a hora que o senhor cantou para a mulher dele uma canção de quando eles eram jovens. Eu vou me emocionar, assim, quando eles eram jovens. Então são os momentos, num doc principalmente, quanto mais verdade tiver naquilo e simplicidade, porque eu acho que a força da emoção e da sensação desse tipo de trabalho que a gente está se propondo, a simplicidade, ela
ela vai te fazer com que você se coloque no lugar do outro. Até porque a gente não tem tanto recurso para usar a técnica da imagem, da cor, do som. Então, eu acho que para nós que vamos fazer, eu acho que a gente se ateia a isso. O Byron disse que não gosta de documentário com detalhe, né? Da Zoom. Eu lembro dele falar, não pode. Eu discordo um pouco dele, assim, porque eu acho que você está pegando uma entrevista e de repente tem uma mão, está segurando alguma coisa importante, né? Olhou para um lugar e aquilo está te pegando, e que nem esse encontro de gerações, a que está sendo desprezada e a que é o futuro, que um dia vai ser desprezada. Então você vê que aquele futuro está encontrando com o futuro dele. Acho que esses momentos é que podem trazer essa emoção, assim. E esses momentos espontâneos que nem foi o senhor cantando para a esposa dele, fazendo com que ela lembrasse. E a gente se colocar no lugar. Se a gente, quando está fazendo um filme, não se coloca no lugar. Até eu perguntei para o Sérgio, o que que a gente pode dar de contrapartida para as pessoas que eventualmente trabalham nos nossos projetos, né? Então, eu acho que se a gente não consegue se emocionar estando ali, né, no processo que eu acredito de imanência e transcendência fundidos, aí a gente pode usar até que for que não vai. Não vai convencer, né? Se for técnico demais, acaba ficando artificial, né? Agora, isso aí significa esperar o momento certo, estar muito esperto, ou é uma coisa que você também induz na conversa, conversando com esse personagem? Tem uma coisa da câmera, mas tem a atitude de quem está atrás da câmera, né? Quer dizer, como é que você lida? Você desaparece da cena ou você tem um certo tipo de atitude, né? Também que vai induzir aquela pessoa a, de repente, ir para um lado e para o outro, né? Pensando em Eduardo Coutinho, nessa a importância dessa voz, né? Que está comandando a cena, de certa forma, está dirigindo a cena, né? Procurando um efeito. Porque às vezes pode ter uma coisa extremamente dramática, mas virou uma imagem que não convence, né? Eu estou vendo, por exemplo, agora nas guerras, né? Tanto na Ucrânia quanto na Palestina, né? Você vê, bom, mil coisas para comentar, mas a iconografia que está sendo produzida, você percebe claramente, né? O trabalho dos fotógrafos e dos cineastas, né? Dos videomakers, dos repórteres, é muito interessante. Não é qualquer imagem. Você vê agora também o que tem de imagem com drone. Então, quer dizer, você tem uma foto, às vezes, de uma cena de guerra, é uma coisa. Agora, de repente, você está usando drones e aquilo te dá uma perspectiva completamente diferente da cena, né? Da situação. Isso é uma das coisas que tem me chamado muita atenção, tanto no jornalismo quanto em filmes em geral, né? Como ficou muito barato e muito acessível você simplesmente subir um drone com uma câmera ou até com um celular, isso abriu assim horizontes incríveis de presença da imagem, né? Muito incrível esse olhar, né, que vem de cima, esse movimento que parece que você está pousando num lugar, né, como se você estivesse aterrissando num outro planeta, ou movimentos, né, movimentos num território. Eu fico pensando muito, eu gosto muito de pensar nesses recursos, o que o diretor faz, o que ele conversa, quantas horas de conversa são necessárias para, de repente, uma coisa fugidia, rola aquele toque, aquele olhar, né? Tem que estar muito atento a tudo isso. Às vezes você está batendo papo, tal, tem uma câmera ligada, e você só vai ver isso depois, na hora de montar. Fala, meu Deus, olha essa cena. Eu lembro que eu fiz um Super 8 há décadas atrás, no centro da cidade, e eu fiz um monte de cenas. Eu ia pegando pessoas no centro da cidade, tal, tal, e você vai naquele pique, né? Você está filmando, você está captando. Mais ou menos eu tinha uma ideia do que eu queria, mas também não tinha muito roteiro, tinha meio que os personagens que estavam ali pela cidade.
só depois, naquela época não existia o digital, né? Então, só depois que revelou, que a gente foi projetar, que a gente foi ver realmente o material. E aí, no final de um monte de coisa que tinha captado, surge um menino, uma criança, assim, que de repente ele virou e olhou para a câmera de um jeito. Eu falei, meu Deus, esse menino resumiu tudo que eu queria dizer. Eu só fui perceber depois, embora eu tivesse de alguma maneira usando a câmera para provocar essas pessoas e elas virarem e olharem de um certo jeito. Mas, sei lá, com dezenas de olhares, de repente aquele olhar apareceu. Então, tem um jogo aí também entre o casual, né, você provocar, mas também não controlar totalmente. Tem uma espécie de uma retórica audiovisual, não tanto a técnica como o artifício, né? O tipo que você falou, não, vamos provocar um choro para emocionar, mas de repente é como é que você gera o fluxo de emoções entre você, a cena, e de repente você só vai perceber isso na hora que você for editar, e fala, nossa, olha esse olhar, olha esse contato, esse movimento do corpo. Eu acho isso muito interessante, porque no final são três elementos, né? Quer dizer, o olhar de quem está captando, é a cena e o personagem, mas a câmera parece uma coisa técnica, mas tem um negócio dos objetos técnicos, uma coisa com os objetos técnicos, seria exagero dizer que eles têm vida própria, eles não têm vida própria. Mas, de certa forma, tem uma mágica que acontece ali, que, de repente, o dispositivo técnico está disposto de uma certa maneira, ele acaba captando muito mais do que a gente mesmo às vezes planeja. É só na ilha de edição depois, no software, né, que você vai usar para selecionar, cortar e montar, ou seja, é na montagem que você vai trazer uma emoção, que você buscava, de repente você, na hora que você dirigiu aquela cena, que você captou aquela entrevista, nem ficou tão claro, né? Eu só queria levantar esses elementos para vocês ficarem muito atentos e, ao mesmo tempo, deixarem a coisa correr, porque as surpresas acontecem, né? Você está lá fazendo um negócio, ó, agora eu vou fazer cenas dos velhinhos do asilo, né? E aí você começa a captar, captar, captar. Você olha que você realmente não está nem vendo direito. Você está seguindo meio que um roteiro, pô, tem que captar a imagem das pessoas olhando. Aí depois você começa a peneirar e fala, não, vou selecionar esses três aqui, porque eles ficaram muito legais. E os outros, não é que eles sejam menos verdadeiros, mas eles podem ter um efeito dramático menor, até por uma questão estética ou por uma questão de luz, né, como foi mencionado, de repente tem um Pelé ali que dá um sentido ali que você talvez na hora não tivesse sacando, ou não, só não, quero que seja um plano de fundo. Então, é muito interessante o processo criativo no próprio ato da captação. Quer dizer, a direção e o domínio da técnica são necessários, mas não são absolutos. Então, é uma brincadeira, como a Adriana tinha falado, é um brincar com a tecnologia e apostar que podem acontecer coisas misteriosas e surpreendentes. É um processo muito vivo, né? Isso tanto em ficção quanto em não ficção. Ou em formatos que misturam ficção com não ficção, em que de repente você vai ter cenas captadas dentro de um roteiro, mas também vai poder fazer exercícios de improviso e de repente a coisa vai rolar no papo ali na hora. Nem estava no roteiro, a conversa foi para um outro lado. Então, enfim, também aqui meus pensamentos ao Léo sobre brincar com a câmera, o nível de consciência que é possível durante o processo, desde o roteiro até a montagem final, né? São muitos elementos que podem ser combinados, por isso que a arte, né, não é só técnica. É uma técnica que vira arte e é uma arte que precisa de um certo domínio, né? Mas é um domínio sempre no limite, né, à beira de um ataque de nervos, né, à beira de um descontrole, à beira de repente acontecer uma cena, você fala, nossa senhora, eu mesmo gostaria disso, mas não tinha nem formulado conscientemente. Quer dizer, a tecnologia ela pode estimular a emergência de
de processos que estão no inconsciente, né? O roteiro não é tudo. Então, como qualquer arte, né? Quer dizer, tem um improviso, tem a inspiração, tem uma coisa do momento. Mas, claro, você tem que ter um roteiro, tem que ter uma partitura, tem que ter algum recorte programático para você ir a campo e pintar um quadro, tocar uma música ou gravar uma cena. Mas é muito sutil o limite, né, da técnica, o quanto ela é necessária e o quanto, de repente, a hora que você vai ver acontecer uma coisa que foi a técnica que permitiu, mas você não estava totalmente no controle da situação, né? O exemplo do Cleide é incrível, né? A senhorinha ali que, cara, ela estava lá no mundo dela, completamente fora do circuito. De repente é uma mágica, e aquilo vira uma luz que transforma a vida de muita gente, né? Dela e de pessoas em volta. Eu acho isso muito interessante, assim, a gente sempre pensar o processo artístico, né? Mesmo quando é um filme documental, uma obra documental, ele é um processo aberto, né? Quanto mais você conseguir fazer essa mistura do que está sob controle e está aberto, deixar né, os teus sensores, a tua percepção aberta para um inusitado, né? É muito incrível. Eu não sou profissional, mas eu gosto muito de fotografia, de cinema, de vídeo e tal. E realmente é maravilhoso. O processo, ele te puxa, né? Ele te chama. Ele, de repente, parece que existe ele ganha ali uma identidade também. Por mais que você não, eu vou fazer a minha perspectiva, ou eu quero realmente ser fiel à perspectiva, à fala, ao discurso, à narrativa de quem está sendo retratado, o processo todo ele ganha uma dinâmica, muitas vezes, que você vai ter que se deixar levar. Então, é muito interessante o potencial. E é por isso que eu acho que essa disciplina pode trazer surpresas para todo mundo. Insights, né? Mão na massa. Ideia na cabeça, câmera na mão. E é bom ter um repertório. Eu quero fazer isso, eu quero usar tal técnica, eu vou fazer uma trilha sonora, eu não vou. Mas no processo, esse amálgama vai virando algo que, de repente, te conclama, te mobiliza, né? Quem escreve também literatura fala muito isso. Não, claro, tem uma técnica, você tem que saber escrever. Mas chega uma hora que o personagem ganha vida. Ele te chama. Você está escrevendo ficção, mas aquilo ganha vida. E quantas obras, quantos autores já não falaram que, de repente, o autor ele é apenas o cavalo ali que está dando suporte para baixar o espírito ali numa ficção. E isso acontece na não ficção também. Acho que todo o debate sobre documentário contemporâneo tem muito a ver com o respeito ao inusitado, a abertura para uma surpresa, né? Algo misterioso que às vezes acontece. Alguma coisa, uma imagem que aparece que você não planejou. Isso também só mais um comentário com relação ao que é possível fazer no prazo que a gente tem, né? Também é importante não se preocupar em chegar a um produto final completamente acabado, perfeito, etc. É exercício. Um exercício com essa linguagem, com o que ela tem de técnico e com o que ela tem de mágico, que aparece. Por mais tecnologia que esteja sendo usada, pode ser um celular, pode ser uma câmera, com iluminação natural, com iluminação artificial. A partir de um determinado momento, aquilo te puxa e surge o belo, surge o que comove, né? Surge o que gera empatia. E a conversa, né? A gente exibir isso aqui entre nós também acho que é um exercício que vai ser muito interessante. Esses comentários, né, que a gente está fazendo há várias semanas, estão criando, né, em todo mundo um monte de imagens que acho que vão influenciar, né, a forma como cada grupo vai organizar a sua narrativa. É muito interessante. Esse processo já é a primeira vez que a gente faz um curso e, ao mesmo tempo,
acompanha uma mostra com tantas obras incríveis, né? Tocantes, são documentários, mas elas te transportam cada um para a sua vida pessoal, para a sua história, para as suas causas, né? Muito interessante. Estou curtindo muito, adorando a conversa. Então, pessoal, acho que a gente consegue fechar com chave de ouro essa nossa noite de 16 de outubro, né? A gente começou na sala vai e vem, conseguimos avançar com os grupos, todas as ideias que surgiram. Wilson, assim, pessoal fantástico. Eu tenho certeza que a gente vai ter excelentes produtos aqui. Não tenho nem dúvida. E aí o Gilson termina o final do Ecofalante dando uma aula sobre a questão de produção de documentário para vocês. Eu acho que agora é aquele momento de refletir um pouquinho, pensar mais. Tanto material que vocês já conseguiram assistir esse semestre, tanto papo que a gente já teve, ainda vai ter, das aulas, as leituras que vocês têm feito. Enfim, nós estamos aí à inteira disposição para contribuir com vocês, tá bom? Acho que é isso por hoje, né, Gilson? Olha, eu andei relendo recentemente, só vou deixar essa sugestão, que é ler o manifesto do Glauber Rocha, Estética da Fome, Boa. porque ali tem também ideias muito interessantes do que é fazer imagem em território colonizado, no território dos oprimidos, no território dos colonizados, né? Então, eu acho que continua válido não só ver o Glauber Rocha, mas ler o Glauber Rocha, especialmente a Estética da Fome, que é de 66, acho que é de 66. Ou seja, faz um tempinho. Mas está extremamente atual, está online, vale também como inspiração. Perfeito. Beleza, gente. Bom, Adriane, muito obrigado. Hoje foi um dia complicado para todos nós. Que dia Tenho puxado. que agradecer, Gilson. Muito frente. E brigadão, brigadão, pessoal. Foi ótimo dividir essas horas aí com vocês. Tá bom? Gente, tchau, tchau. Abraço. Até Tchau, tchau, mais. pessoal. Até semana que Obrigada. vem. Tchau, tchau. Até semana que Valeu, vem. Tchau, valeu. gente. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau, tchau. Até mais, boa noite.